Às 06h47 da manhã de 23 de outubro de 1967, na província de Quang Tri, Vietnã do Norte, o ar úmido carregava 28 graus Celsius sob um céu encoberto por nuvens baixas de monção. O terreno era uma elevação de argila vermelha, salpicada de arbustos espinhosos e buracos de cratera de 155 milímetros, com visibilidade limitada a 400 metros pela névoa matinal. O soldado Nguyen Van Minh, 29 anos, um cabo de infantaria do Exército Popular do Vietnã, com 18 meses de experiência em patrulhas de fronteira e 142 dias de combate acumulados, posicionava-se de bruços em uma trincheira improvisada de 2 metros de profundidade. Seu estado físico era médio, 68 quilos, cicatrizes de estilhaço no ombro esquerdo de uma emboscada em maio, fadiga crônica de 72 horas sem sono ininterrupto. Ele carregava um rifle Mosin Nagant, 91-30, calibre 7, 62-54 mm, peso de 3 quilos, alcance efetivo de 800 metros, com mira PU de 3, 5 e 48 cartuchos em um pente de reserva. Minh ajustou o bipé do rifle contra a borda da trincheira, o metal frio contra a palma calejada. Sua respiração era ritmada, inalação de 4 segundos, expiração de 6, para estabilizar o pulso em 72 batimentos por minuto. Ele havia escolhido essa posição 14 horas antes, após mapear o terreno com binóculos soviéticos de 8x30, notando um caminho de elefante que convergia para um arrozal a 320 metros leste. Não era estratégia genial, apenas rotina, prática diária de 200 disparos em alvos fixos durante treinamentos em Hanoi, repetida 247 vezes nos últimos 2 anos. O inimigo, uma companhia de fuzileiros da 1ª Divisão de Infantaria do EUA, avançava em formação de assalto, 187 homens divididos em 3 pelotões, equipados com M16 de calibre 5, 56 mm, peso 3, 4 quilos, alcance de 550 metros e granadas M67 de fragmentação. O primeiro alvo surgiu a 06:49, um sargento de 24 anos caminhando a 312 metros, farda camuflada encharcada pela umidade, M16 pendurado no ombro. Minh calculou o vento cruzado de 3 km/h pela ondulação da grama alta. Alinhou a mira no centro de massa, 8 metros de altura, ajustando 2.000 para a queda da bala. Pressionou o gatilho em 3 quilos de força. O disparo ecoou seco, velocidade inicial de 865 mph, tempo de voo de 36 segundos. O sargento caiu de joelhos, ferimento de entrada de 8 mm no tórax, saída de 15 mm nas costas. Hemorragia interna estimada em 5 litros por minuto. Nenhum grito. O corpo rolou 2 metros ladeira abaixo, obstruindo o caminho. A reação veio imediata. O pelotão parou a 50 metros do corpo. 42 homens se dispersando em cover de arbustos, rádios crepitando em frequência FM de 30-76 MHz. Contato inimigo, down, relatou o tenente-comandante, 31 anos, com 9 meses de tour. Eles varreram o horizonte com M60 de 7,62 mm, cadência de 550 disparos por minuto, mas o ângulo da elevação de Minh, 12 graus acima, os forçava a atirar cego, balas cravando 7 metros à esquerda da trincheira. Minh não se moveu. Recarregou em 4 segundos, extraindo o pente gasto de 5 cartuchos. O silêncio pós-disparo durou 17 segundos, quebrado apenas pelo gotejar de condensação nas folhas. Às 06:52, o segundo alvo. Um cabo de comunicações, 22 anos, agachado a 298 metros, ajustando uma antena de rádio ANPRC-25. Minh mirou no pescoço exposto, 4.000 de correção para a umidade que dobrava a trajetória em 2 centímetros. Disparo. A bala perfurou a carótida, pressão arterial caindo de 120/80 para 0 em 8 segundos. O rádio caiu na lama, transmissão cortada a meio. Possível sniper, posição alta. O pelotão recuou 30 metros, formando uma linha de supressão com rajadas de M16, 15 balas por segundo total. Mas o terreno úmido absorvia o som.
ecoando confuso a 200 metros. Min sentiu o suor escorrer nos olhos, visão embaçada por 3 segundos. Limpou com a manga, mantendo o olho na mira. Confusão se instalou. O tenente ordenou flanco direito. 18 homens contornando por um dique de 5 metros de altura, mas o barro escorregadio causou tropeços. 2 soldados caíram, rifles atolados em 15 centímetros de lama. A 06:55, Min identificou o terceiro, um atirador de M60 avançando a 275 metros, arma bipé plantada. Cálculo: vento agora 4 km/h, elevação 11 graus, disparo. A bala atingiu o ombro direito, fraturando a húmero, a M60 tombando com 47 cartuchos não usados. O homem gritou por 12 segundos antes de um companheiro arrastá-lo 8 metros para trás, deixando um rastro de sangue de 1 litro. O inimigo adaptou. A 06:58 lançaram uma granada M79 de 40 mm, Thumper com alcance de 350 metros. Explosão a 5 metros da trincheira. Fragmentos de 2 gramas cravando na terra a 8 metros de Min. Ele cobriu o rosto, poeira nos pulmões reduzindo a respiração para 5 inaladas por minuto. O pelotão avançou em bounds de 20 metros, 12 homens por vez, usando fumaça de granadas WP para obscurecer 60% da visibilidade. Mas Min esperou. O quarto alvo emergiu na fumaça a 260 metros, silhueta de 75 metros tossindo. Disparo limpo, centro de massa, colapso instantâneo. A fumaça dissipou em 22 segundos, revelando o corpo exposto. Escalada a 0702, helicóptero UH-1 Huey sobrevoou a 300 metros de altitude, rotor de 14,6 metros batendo 324 RPM, varrendo com M60 montada. Min abaixou o perfil 10 cm, o bipé cravado 5 cm na argila. O Huey disparou 200 balas em 18 segundos, crateras de 30 cm, abrindo 12 metros ao redor. Ele mirou o piloto através da bolha de acrílico, mas o ângulo de 18 graus e vibração tornaram impossível. Guardou o tiro. No solo, o pelotão cometeu erro. Avançaram em linha reta, 25 homens a 240 metros, ignorando o padrão de quedas no mesmo ponto de 310 metros. Min recarregou, pulso agora 85 batimentos. Quinto disparo, soldado de ponta, 23 anos, ferimento letal no crânio, 7 milímetros de entrada, massa encefálica expelida 1 metro. A pressão aumentou. Relatos de rádio contraditórios. Sniper fixo, mas móvel. O tenente chamou artilharia, 105 mm a 4 km, tempo de chegada 45 segundos. Min calculou, 6 minutos até impacto. O sexto alvo, furioso, correu 50 metros em 7 segundos. M16 erguida, disparo a 220 metros, perna esquerda seccionada no fêmur, queda e sangramento de 8 litros. O pelotão hesitou, paranoia crescendo. Vislumbres de movimento em arbustos a 150 metros, mas falsos, apenas macacos. Min permaneceu imóvel, uma anomalia em meio a 61 baixas potenciais restantes. Para mais relatos táticos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. A 07:05, o sétimo caiu a 210 metros, oitavo a 205, padrão repetido, cálculo, respiração, disparo, silêncio de 14 segundos. O terreno traía o inimigo. Raízes expostas derrubando 2 em cover. Min, com 12 cartuchos restantes no pente, sentia a umidade corroer a mira, mas ajustava 1.000 por vez. O conflito evoluía. O pelotão dividiu em 2, flancos de 15 homens cada. Mais tarde, com 8 baixas confirmadas no mesmo raio de 5 metros. A 0708, o nono alvo surgiu no flanco esquerdo, a 198 metros. Um soldado de 20 anos carregando um lançador M72 Lau de 66 centímetros, peso de 5 quilos, tubo de 66 centímetros estendido, o terreno de argila endurecida pela umidade matinal, com temperatura subindo para 29 graus Celsius, forçava passos irregulares, o Lau balançando 15 centímetros a cada 2 metros. Min, com o rifle Mosin Nagant ainda fixo no bipé cravado 6 centímetros na trincheira, ajustou a mira PU para 0
3.000 de correção contra o vento, agora de 5 km/h a leste. Sua respiração acelerou para 78 batimentos por minuto, fadiga acumulando 4 horas de tensão muscular nos ombros. Ele inalou por 3 segundos, exalou por 5, alinhando o centro de massa do soldado a uns 7 metros de altura. Gatilho pressionado. Bala de 7,62 milímetros e viajou 0,23 segundos, entrada no abdômen inferior, perfurando intestinos e veia ilíaca. Perda de sangue de 2 litros em 20 segundos. O LOL caiu intocado, rolando 3 metros para um buraco de cratera, inutilizado. O pelotão reagiu com divisão mais agressiva. 22 homens no flanco direito contornando um emaranhado de bambu a 180 metros, enquanto os outros 14 mantinham supressão com rajadas de M16, consumindo 120 cartuchos em 8 segundos. Relatos no rádio. ANPRC-25 crepitaram. 9 down, padrão fixo em elevação, 12 graus, coordenadas 16 e 45 UGN, 107,12 I. O tenente, suando sob o capacete de 2 quilaros, ordenou adaptação. 2 times de 4 homens cada para a busca em zigue-zague, intervalos de 10 metros, usando facas de combate para cortar folhagem. Mas o erro veio do terreno. Raízes de 8 centímetros de diâmetro, expostas pela erosão, fizeram um soldado tropeçar a 170 metros, expondo-o por 4 segundos. Min mirou no movimento. Cálculo rápido para a queda de 4.000 em 190 metros. Disparo. O 10º caiu de lado, ferimento no quadril direito, fratura de pelvis e hemorragia femoral de 2 litros por minuto. O time parou, arrastando o corpo 12 metros de volta, deixando pegadas de 25 centímetros na lama que traíam sua posição. Confusão se espalhava. Às 07:11, o helicóptero UH-1 retornou a 250 metros de altitude, rotor gerando vento descendente de 20 km/h que agitava a grama a 50 metros da trincheira de Min. Ele cobriu o cano do rifle com uma folha de bananeira para mascarar reflexos, pulso subindo para 82 batimentos. O Rui despejou 150 balas de M60 em arco de 30 graus, impactos cravando 1 metros à direita, fragmentos de argila voando 1 metro alto. No solo, o pelotão adaptou com fumaça adicional de 2 granadas M18, reduzindo visibilidade para 40 metros em um raio de 100 metros. Min esperou 28 segundos. O cheiro de fósforo branco infiltrando a trincheira, irritando os olhos e forçando piscadas a cada 3 segundos. Um 10º emergiu na borda da fumaça, a 185 metros, tossindo e erguendo um M16 para supressão cega. Disparo. Bala perfurou o tórax superior. Colapso pulmonar instantâneo, corpo tombando sobre um companheiro que gritou por 9 segundos antes de recuar. A escalada intensificou. A07-14. Artilharia de 105 mm chegou. 3 projéteis de alto explosivo caindo a 15 metros da trincheira. Explosões de 5 quilos de TNT, abrindo crateras de 8 metros de diâmetro, ondas de choque sacudindo o bipé do Mosin Nagant por 2 segundos. Min enterrou o rosto na terra por 6 segundos. Poeira nos pulmões reduzindo oxigenação em 15%. Visão borrada por 4 segundos. Ele limpou a mira com o polegar, ajustando para a vibração residual. O pelotão, agora com 165 homens totais, após reforços de 12 via LZ a 800 metros sul, formou uma rede de busca. Pelotões Alfa e Bravo convergindo em pinça, intervalos de 15 metros, equipados com detectores de mina M8 que bipavam falsos positivos em raízes metálicas. Paranoia crescia nos relatos. Sniper invisível, mas fixo, ou fantasma. Um soldado de 26 anos com 5 meses de experiência relatou vislumbres contraditórios de movimento a 120 metros oeste, mas era vento em arbustos, desperdiçando 40 balas em supressão vazia. Min permaneceu imóvel, uma rotina de 500 horas de camuflagem em treinamentos anteriores ditando sua paciência. Às
17. O 12º alvo. Um oficial de pelotão, 28 anos, avançando agachado a 172 metros, mapa de 1,50. Neiser na mão, coordenando por rádio. O oficial parou para ajustar posição, expondo o flanco por 2 segundos. Min calculou vento de 6 km/h, elevação 10 graus, queda de 0,5 mil. Disparo. Ferimento na axila esquerda, artéria subclávia seccionada, morte em 14 segundos sem transmissão final. O mapa caiu na lama, borrando coordenadas em 30 segundos. O inimigo errou novamente. Avançaram em bounds de 25 metros, mas o dique de irrigação de 8 metros de altura, escorregadio com orvalho, causou 2 quedas. Rifles M16 atolando em 20 centímetros de água estagnada, cadência reduzida a 0 por 10 segundos cada. AIS 0720, o 13º, um atirador de elite com M21, calibre 7, 62 mm, peso 5, 1 kg, a 168 metros, tentando contra sniper. Ele se posicionou atrás de um tronco de 30 centímetros de diâmetro, mas o ângulo de Min, 8 graus acima, permitiu mira no topo exposto. Respiração controlada. 4 segundos in, 6 out. Disparo. Bala ricocheteou levemente no tronco antes de atingir o elmo, fratura craniana com entrada de 6 mm, inconsciência imediata. O M21 ficou inoperante, 28 cartuchos perdidos. O pelotão adaptou tarde, chamaram morteiros de 81 mm, tempo de voo 22 segundos para 2 km, 5 impactos a 20 metros, fragmentos de 1 grama voando 8 metros, um cravando 2 cm na borda da trincheira de Min, sem ferimento, mas forçando-o a pausar 7 segundos para avaliar. Pressão contínua, às 07. 23, reforços de 18 homens chegaram via helicóptero, totalizando 183 no setor, divididos em 3 frentes de 61 cada. Relatos contraditórios alimentavam o medo. 13 down no mesmo funil de 310 metros, mas sem movimento visual. Um soldado comum, 19 anos, hesitou em avançar 5 metros. Paranoia o fazendo atirar em sombras, consumindo 15 cartuchos. Min, com 8 cartuchos no pente, sentiu a umidade corroer o mecanismo do rifle, lubrificação reduzida em 20%, mas manteve o posicionamento, prática de 300 manutenções em campo, guiando seus ajustes. O 14º caiu a 164 metros, perna direita seccionada no joelho, grito abafado pela névoa, que agora cobria 70% da visibilidade, temperatura em 30 graus. O inimigo aprendeu parcialmente. A 0726 formaram uma barreira de fogo cruzado com M60 e M16, cadência combinada de 800 disparos por minuto, balas traçantes de 5 em 5, revelando padrões a 150 metros. Mas o terreno hostil traiu. Um ninho de M60 atolou em barro após 45 disparos, cano superaquecido a 400 graus Celsius, forçando pausa de 12 segundos. Min mirou o operador exposto. Disparo. 15º. Ferimento letal no pescoço, 5 litros de sangue jorrando. Escalada prosseguia, com 15 baixas no raio de 6 metros. Doutrina de assalto em onda questionada nos rádios, mas a caça se intensificava. Flancos fechando a 140 metros. Min, anomalia estatística em 142 dias de combate, recarregou em 5 segundos. Silêncio de 16 segundos quebrado, apenas pelo zumbido distante de outro Huey, aproximando-se. Às 0729, o 16º alvo avançou no flanco esquerdo, a 138 metros, um soldado de 21 anos com uma metralhadora leve, M249 São Paulo, calibre 5, 56 mepres, peso de 5 quilos carregados, com 200 cartuchos em fita. O terreno de argila vermelha, agora mais escorregadio com a umidade condensada, forçava-o a se equilibrar em raízes de 10 centímetros de espessura, passos irregulares de 2 metros a cada 3 segundos. Min, imóvel na trincheira de 3 metros de profundidade, ajustou a mira PU para 0. 4.000 de correção contra o vento de 7 km/h, que dobrava a folhagem em 5 graus. Sua fadiga muscular nos antebraços acumulava 5 horas de tensão.
pulso em 84 batimentos por minuto, mas a rotina de 800 horas de tiro estático em treinamentos vietnamitas mantinha o alinhamento. Inalação de 3 segundos, expiração de 5. Gatilho, bala de 7, 62 mm percorreu 0,17 segundos, entrada no ombro esquerdo, seccionando a artéria axilar. Perda de sangue de 1,8 litros em 25 segundos. Assol tombou, fita de munição se desenrolando 2 metros na lama, inutilizada por contaminação. O pelotão reagiu com fogo cruzado intensificado. 3 M60, em posições elevadas a 130 metros, dispararam 450 balas em 15 segundos, cadência de 600 por minuto cada, traçantes iluminando o ar em padrões de 4 em 4. Balas cravaram 9 metros à esquerda da trincheira. Fragmentos de chumbo de 9 gramas, ricocheteando em pedras, a 0,5 metro de mim, forçando-o a baixar o perfil em 800 tiro por 4 segundos. Relatórios no rádio NPRC-77, frequência de 30 a 88 MHz, indicavam confusão. 16 down, funil mortal em 310 metros, sniper fixo confirmado por padrões de impacto. O tenente-comandante, agora com 32 anos e 10 meses de tour, ordenou a adaptação. Times de reconhecimento de 6 homens cada, intervalos de 8 metros, usando binóculos AN-PVS-2 de visão noturna, adaptada para diurno, escaneando em sweeps de 45 graus. Mas o erro tático surgiu do clima. Nuvens baixas reduziram a luz em 20%, criando sombras falsas em arbustos a 120 metros, desperdiçando 60 cartuchos em supressão errada. A 07:32, o helicóptero UH-1 Huey desceu para 200 metros de altitude. Rotor de 48 pés, gerando downdraft de 25 km/h que agitava a névoa, visibilidade caindo para 50 metros em rajadas. Me encobriu o rifle com camuflagem de folhas úmidas, evitando reflexos na mira de 3,5 IRS. O Huey liberou 180 balas de Dorgan M60, arco de fogo de 40 graus, abrindo sulcos de 25 centímetros na elevação a 10 metros da posição. Ele mirou o artilheiro exposto na porta, ângulo de 15 graus, mas vibração do rotor desviou o cálculo em 0,2000. Reteve o disparo, preservando munição com 6 cartuchos no pente. No solo, o 17º emergiu durante a supressão aérea, a 135 metros. Um cabo de 25 anos, arrastando um ferido em maca improvisada de 8 metros. O movimento expôs o flanco por 3 segundos. Min ajustou para alvo duplo. Primeiro disparo no arrastador. Ferimento no tórax médio. Colapso pulmonar. 1 litro de sangue. O ferido rolou livre, exposto. Segundo disparo em 1 segundos. Entrada na virilha, hemorragia de 2 litros. 2 corpos no mesmo raio de 4 metros, aumentando o total para 17 baixas. Escalada prosseguia. A 07:35, morteiros de 60 mm foram posicionados a 5 km sul, 5 projéteis de alto explosivo com tempo de voo de 18 segundos, caindo em padrão de 10 metros de diâmetro ao redor da trincheira. Explosões de 4 quilos de TNT sacudiram o solo por 5 segundos. Poeira elevando-se 3 metros e infiltrando os pulmões de mim, reduzindo a respiração para 4 inaladas por minuto. Tosse suprimida por 7 segundos. Ele limpou a boca com a manga encharcada. Visão embaçada por partículas de 0,1 milímetro. O pelotão, reforçado para 195 homens, após chegada de 12 via Chinook CH-47 a 1 km oeste, formou uma pinça dupla. Flanco alfa de 65 homens, avançando em bounds de 15 metros por um arrozal, inundado de 30 centímetros de água. Flanco bravo de 65 por diques secos. Paranoia alimentava erros. Relatos contraditórios de sniper múltiplo ou posição móvel levaram a fogo amigo 2 soldados atingidos por ricochetes de M16 a 80 metros. Ferimentos não letais, mas atrasando o avanço em 22 segundos. Min manteve a posição, prática de
200 simulações de defesa estática guiando sua imobilidade. A 0738, o 18º. Um operador de rádio no flanco alfa, 23 anos, antena de 2 metros erguida a 128 metros, transmitindo coordenadas. O arrozal traía. Água estagnada refletia o sol emergente, criando brilho visível a 400 metros. Cálculo. Vento de 8 km/h. Elevação 9 graus, 5.000 de queda. Disparo. Bala perfurou o pescoço, transmissão cortada em artilharia em. O rádio afundou na água, curto-circuitando em 4 segundos. O flanco hesitou, 12 homens parando para resgatar, expondo 3 em linha. Min recarregou em 4, 2 segundos. Pentes restantes em 3. 19º. Soldado de centro. Ferimento letal no crânio. 5 milímetros de entrada. 20º. Flanqueador. Perna esquerda fraturada no fêmur. Imobilizado em 5 litros de sangue. A 0741. O inimigo adaptou com drones primitivos. Um RQ-2 Pioneer lançado a 2 km, altitude de 150 metros. Câmera de 640 a 480 pixels, escaneando em loops de 90 segundos. Mas falha técnica. Interferência de umidade danificou o sinal. Imagem borrada em 30%, forçando o recall após 45 segundos. No solo, o pelotão lançou granadas de fumaça M18 em barragem de 8 unidades, obscurecendo 80% da visibilidade em raio de 120 metros. Cheiro de zinco queimado, irritando narinas a 50 metros. Min esperou 35 segundos, olhos lacrimejando por 5 segundos cada, mas o bipé fixo permitiu mira na silhueta emergente. 21º, a 125 metros, tossindo na fumaça, M16 erguida. Disparo no centro de massa. Colapso em 16 segundos de voo. A fumaça dissipou parcialmente em 28 segundos, revelando o corpo e paralisando o time por 10 segundos. Pressão crescia. A 0744, artilharia de 155 MIR foi chamada. 4 rondas de cluster com 72 submunições cada. Tempo de chegada 52 segundos. Caindo a 25 metros, explosões fragmentando o terreno em 2 metros de raio. 18 submunições inoperantes por solo úmido. Min enterrou-se 15 centímetros mais fundo. Ondas de choque deslocando o rifle em 2 graus. Reajustou em 8 segundos. Mecanismo rangendo por lubrificação em 15% reduzida. O pelotão, com 20 baixas confirmadas no funil de 310 metros, dividiu em células de 5 homens, intervalos de 6 metros, usando facas e baionetas para sondar folhagem. Erro plausível. Célula pisou em armadilha natural. Raizoca liberando água envenenada por bactérias. 2 com diarreia em 2 minutos, reduzindo efetividade em 40%. Relatos de rádio. 20 down, doutrina falhando. Sniper é anomalia. Fixe, mas intocável. A 0747, o 22º. Líder de célula. 27 anos, a 122 metros. Binóculos erguidos. Terreno hostil, buraco de cratera antigo de 1 metro de profundidade o fez inclinar 12 graus. Min mirou no equilíbrio instável, vento 9 km/h, 6.000. Disparo, ferimento na têmpora, morte cerebral em 3 segundos. O binóculo caiu, lente rachada. 23º e 4º, companheiros reagindo, um no abdômen, outro na coxa, sangramento combinado de 5 litros, resgate falho em lama de 18 centímetros. Min, com 4 cartuchos restantes, sentiu o suor corroer a pele, temperatura em 31 graus, mas rotina de hidratação mínima, 5 litros por hora, mantinha foco. O Huey retornou a 180 metros, despejando foguetes de 2,75 polegadas, 2 impactos a 30 metros, chamas de napalm residual, queimando 5 metros quadrados de arbustos. Fumaça negra reduzindo visibilidade para 30 metros, a 0750, escalada final do capítulo. O pelotão fechou flancos a 110 metros, 70 homens em rede, mas paranoia de fantasma fixo levou à hesitação. Tiros em sombras consumindo 200 cartuchos. Min abateu o 25º a 118 metros, perna seccionada.
26º em Bounds, tórax perfurado. Números desafiavam. 26 baixas em raio de 7 metros contra a doutrina de dispersão em 50 metros. O inimigo aprendeu tarde, chamando engenheiros para minas Claymore. Mas o tempo corria. Silêncio entre disparos, de 18 segundos ecoando o caos contínuo. Min recarregou, pulso em 88 batimentos, uma estatística viva em meio a 169 restantes. Às 07:53, o 27º alvo surgiu no flanco bravo, a 115 metros. Um soldado de 24 anos carregando um detector de minas, AN-PSS-12, peso de 2,8 quilos. Varredura eletrônica bipando em falsos positivos de raízes enterradas a 10 centímetros de profundidade. O arrozal inundado, com 35 centímetros de água agora turva por sedimentos agitados, desacelerava o avanço em 0,8 metro por segundo. Botas de borracha de 2 quilos atolando a cada passo. Min, na trincheira com o bipé do Mosin Nagant, cravado 7 centímetros na argila endurecida, ajustou a mira para 7.000 de correção contra o vento de 10 km/h que ondulava a superfície da água em ondas de 3 centímetros. Fadiga nos ombros, acumulava 5 horas de tensão isométrica, pulso em 90 batimentos por minuto, mas a rotina de 900 horas de tiro em posições fixas, em campos de treinamento perto de Vim, mantinha o alinhamento preciso. Respiração. Inalação de 2, 5 segundos, expiração de 4, 5. Gatilho pressionado. Bala de 62 metros e viajou 13 segundos. Entrada no flanco direito, perfurando rim e veia renal, hemorragia interna de 6 litros em 18 segundos. O detector afundou na água, circuito curto circuitando em 6 segundos, deixando o time sem cobertura contra armadilhas imaginárias. A reação inimiga intensificou a rede. 75 homens, agora em células de 6, intervalos reduzidos para 5 metros, avançando em zigue-zague por diques de 2 metros de altura. Rifles M16 em modo semi-automático para conservação de munição. 20 cartuchos por homem restantes em média. Rádios AN-PRC-77 crepitaram com adaptação. 27 down, funil confirmado em elevação, 11 graus. Coordenadas precisas, 16 de 4515, N 107 de 1230. E engenheiros com Claymore em 90 segundos. O tenente, com suor corroendo o protetor solar no rosto, ordenou fogo de cobertura com 2 M60, cadência de 500 disparos por minuto cada, consumindo 300 balas em 18 segundos, traçantes de fósforo revelando padrões a 100 metros. Impactos cravaram 6 metros à frente da trincheira. Fragmentos de cascos de 62 milímetros ricocheteando em 4 metros de distância, forçando Min a pausar a mira por 3 segundos para limpar poeira dos olhos. No ar, o Huey pairou a 160 metros, rotor gerando downdraft de 28 km/h, que espalhava fumaça residual de napalm, visibilidade caindo para 25 metros em bolsões. Confusão se agravava por falta de dados. Relatos contraditórios de sniper solitário fixo versus equipe camuflada, levando um pelotão a desperdiçar 50 cartuchos em arbustos vazios a 95 metros oeste, ecoando tiros falsos por 12 segundos. Às 07:56, Min identificou o 28º, um engenheiro de 29 anos, posicionando uma Claymore M18 de 1,5 kg a 112 metros, fio de detonação de 15 metros estendido no dique. O terreno traía. Dique escorregadio com musgo de 2 milímetros de espessura causou deslize de 0,5 metro, expondo o torso por 2,8 segundos. Cálculo: vento de 11 km/h, elevação 10 graus, 0,8 mil de queda ajustada para a umidade que dobrava a trajetória em 1 centímetro. Disparo: bala seccionou a artéria braquial, perda de sangue de 2 litros em 15 segundos. A Claymore inativada ao cair na água. Curto-circuito no detonador. O time recuou 8 metros, gritando coordenadas erradas no rádio, atrasando o posicionamento em 25 segundos.
Escalada prosseguia com reforços. Às 07h59, um pelotão adicional de 25 homens desembarcou via UH-1 a 900 metros sul, totalizando 220 no setor, divididos em 4 frentes de 55 cada, equipados com novos detectores térmicos NPA-7, sensibilidade de 0,1 graus Celsius para detecção de calor corporal. Mas falha humana. Um soldado de 22 anos, com 3 meses de experiência, ativou o térmico prematuramente a 105 metros. Bateria drenando 20% em 10 segundos por umidade infiltrada. Imagem borrada em 15%. Min, com 2 cartuchos no pente atual, recarregou em 8 segundos. O clique metálico abafado pela névoa que agora cobria 75% da área. Temperatura em 32 graus Celsius, acelerando a desidratação em 0,6 litro por hora. O 29º emergiu no flanco alfa, a 109 metros. Operador térmico agachado. Visor erguido 20 centímetros acima do dique. Respiração controlada apesar da tosse por poeira acumulada. 2 segundos in. 4 out. Disparo. Ferimento letal no pescoço exposto, colapso da traqueia, morte asfixiada em 10 segundos. O térmico rolou na lama, lente embaçada permanentemente. O inimigo adaptou com precisão parcial. Às 08h02, morteiros de 81 mm foram realocados a 8 km, 6 projéteis em padrão de fogo, de 12 metros de diâmetro, tempo de voo 20 segundos, explosões de 2 kg de TNT abrindo sulcos de 5 metros, ondas de choque deslocando o biped Min em 8 graus. Ele enterrou o rifle por 5 segundos, solo vibrando por 3 segundos, poeira reduzindo visibilidade interna da trincheira para 1 metro. Limpou com as mãos calejadas, cicatrizes do ombro esquerdo latejando em 85% de intensidade. No solo, o pelotão formou uma barreira de artilharia leve com granadas M203 de 40 mm, 5 lançadas a 350 metros de alcance, impactos a 18 metros criando cortinas de fumaça de 40 metros de altura, obscurecendo 85% da linha de visão. Paranoia crescia. Um soldado de 26 anos relatou calor fantasma no térmico residual, atirando 18 balas em vazio a 102 metros, consumindo munição desnecessária. A 08h05, o 30º, um atirador de M60 no flanco bravo, 30 anos, bipé plantado a 106 metros, cadência iniciada em 550 disparos por minuto. O dique de irrigação, com 40 centímetros de água transbordando por chuva residual, causou recuo instável da arma após 12 tiros, expondo o operador por 2 segundos. Min mirou no centro de massa, vento 12 km/h, dobrando a folhagem em 6 graus, 9.000 de correção. Disparo. Bala perfurou o tórax, fratura de costelas e pulmão esquerdo, hemorragia de 1 litros. A M60 tombando com 35 cartuchos não usados. O pelotão hesitou, 2 companheiros arrastando o corpo 10 metros de volta, deixando rastro de sangue de 2 litros que atraía moscas em 15 segundos. Pressão aumentava com engenharia. Às 08h, 3 Claymores foram posicionadas a 100 metros, cada uma com 700 esferas de aço de 2 mm, raio letal de 50 metros, fios conectados a detonadores elétricos de 12 volts. Mas erro tático. Um fio se enroscou em raízes de bambu de 12 centímetros, atrasando a armação em 30 segundos e expondo o engenheiro secundário. Min, com 5 cartuchos restantes no pente fresco, calculou para o movimento. Elevação 9 graus, queda 1.000. Disparo. 31º. Ferimento na mão direita, tendões seccionados, detonador perdido na água. Relatórios de rádio indicavam adaptação falha. 31 down no mesmo ponto de 310 metros, Claymores comprometidas, chamar tanque, tempo estimado 15 minutos. O Guei retornou a 140 metros, despejando 220 balas em arco de 35 graus, sulcos de 20 centímetros, abrindo 8 metros ao redor, fragmentos cravando 1 centímetro na borda da trincheira, sem impacto direto, mas forçando Min a pausar 6 segundos. Às 08h11, o 32º avançou em célula de reconhecimento, 21 anos,
com binóculos de 10,50 a 103 metros, escaneando sweeps de 50 graus. Névoa residual criava ecos falsos de movimento, paranoia, o fazendo parar 4 segundos a mais. Disparo, entrada no ombro, artéria subclávia rompida, 9 litros de sangue. O binóculo caiu, lente quebrada. Escalada, morteiros de 120 milímetros a 5 quilômetros, 4 projéteis com tempo de 25 segundos. Crateras de 2 metros a 22 metros, solo encharcado absorvendo 30% da onda de choque, mas elevando lama 4 metros, infiltrando a trincheira e reduzindo a tração do bipé em 10%. O pelotão, com 220 homens mais 31 baixas confirmadas, dividiu em subunidades de 4, intervalos de 4 metros, usando facas de combate Ka-Bar de 17, 8 centímetros para cortar caminhos. Falha plausível. Subunidade pisou em buraco de cratera de 2 metros, 2 atolados em 25 centímetros de lama por 18 segundos, expondo flancos. Min abateu o 33º e 4º em sequência de 5 segundos. Um no abdômen, outro na perna. Sangramento combinado de 2 litros. Relatos contraditórios. Sniper fixo, mas com suporte. 34 down, desafiando dispersão de 60 metros. Às 08:14, granadas de fragmentação M67 foram lançadas em barragem de 10 unidades. Explosões a 15 metros, liberando 800 fragmentos de 2 gramas cada. 12 cravando na terra a 9 metros de mim, forçando cobertura por 8 segundos. Pulmão irritado por inalação de 5% de partículas. Às 08:17, o 35º, líder de subunidade. 28 anos, a 98 metros. Mapa digital portátil de 25, zezo na mão. Dique traidor. Erosão de 5 centímetros causou tropeço expondo por 5 segundos. Disparo. Ferimento letal no crânio, 6 milímetros de entrada. O mapa encharcou. Coordenadas ilegíveis em 20 segundos. O inimigo aprendeu tarde. Chamaram suporte aéreo fixo A1 Skyraider a 3 quilômetros, tempo de chegada 8 minutos, mas o funil de 310 metros acumulava 35 corpos em raio de 8 metros. Doutrina de assalto em pinça questionada nos rádios crepitantes. Min recarregou. Pulso em 92 batimentos, fadiga visual reduzindo foco em 12%. Mas imobilidade como anomalia em 18 meses de rotina de fronteira persistia. Silêncio de 20 segundos entre disparos, ecoando o caos em ascensão. Às 08:20, o 36º alvo contornou o dique a 95 metros. Um soldado de 25 anos com lança-granadas M203 acoplado ao M16, tubo de 40 milímetros estendido 38 centímetros, peso total de 8 quilos. A água do arrozal, agora em 45 centímetros de profundidade por transbordamento de morteiros, desacelerava o avanço em 0,6 metros por segundo, botas atolando 12 centímetros a cada passo irregular. Min, com o mocim nagante fixo no bipé cravado 8 centímetros na trincheira, ajustou a mira PU para 1000 de correção contra o vento de 13 km/h que agitava a água em ondulações de 4 centímetros. Fadiga nos antebraços atingia 6 horas de tensão, pulso em 94 batimentos por minuto, visão periférica reduzida em 10% por suor salino nos cílios, mas a rotina de 0 horas de tiro em umidade alta em treinamentos costeiros preservava o alinhamento. Inalação de 2 segundos, expiração de 4, disparo. Bala de 7,62 milímetros viajou 0,12 segundos, entrada no quadril esquerdo, fraturando acetábulo e seccionando artéria femoral. Hemorragia de 3 litros em 12 segundos. O M203 disparou involuntariamente no impacto, granada de 40 milímetros, detonando 5 metros à frente, fragmentos de 1 grama, ferindo 2 companheiros em cortes superficiais de 3 centímetros. O pelotão reagiu com dispersão forçada, células de 5 homens agora em intervalos de 3 metros, avançando por sulcos de artilharia de 5 metros de largura.
Rifles em burst de 3 tiros para a economia, 15 cartuchos por homem em reserva média. Rádios ANPRC-77 transmitiam adaptação. 36 down, funil de 310 metros letal, A1 inbound em 5 minutos. Coordenadas bloqueadas em 16°4520N, 107°1235E. O tenente ordenou supressão com M60 portáteis, 2 unidades disparando 400 balas em 20 segundos, cadência de 550 por minuto, traçantes de 1 em 5, iluminando o ar em linhas de 90 metros. Impactos abriram crateras de 15 cm a 4 metros da trincheira, solo úmido absorvendo 25% da energia, mas elevando lama que grudou na coronha do rifle de Min, reduzindo tração em 8%. No céu, o A1 Skyraider aproximou-se a 2,5 km, motor Wright R3350 de 700 HP, rugindo a 300 nós, mas névoa baixa limitou a altitude a 400 metros. Visibilidade de cockpit em 60%. Confusão por dados incompletos. Um operador de rádio de 27 anos relatou: sniper térmico negativo mais impactos fixos. Possível bunker, levando a 70 cartuchos desperdiçados em supressão de arbustos a 92 metros leste, ecos confundindo posições por 14 segundos. Às 08h23, Min mirou o 37º, um atirador de elite com M14 aprimorada, calibre 7, 62 metros. Peso 5, 3 quilos, a 92 metros, posicionando o bipé em sulco de 20 centímetros. O terreno de argila rachada por secagem parcial causou instabilidade, o bipé afundando 4 cm em 3 segundos. Cálculo: vento de 14 km/h, elevação 8 graus, 1.000 de queda para umidade que desviava 5 cm. Disparo: ferimento no pescoço, seção da jugular, 7 litros de sangue jorrando. O M14 tombou, 22 cartuchos espalhados na lama. O pelotão parou o flanco bravo por 11 segundos. Arrastando o corpo 7 metros, rastro de sangue, atraindo insetos em 20 segundos. Escalada com artilharia. Às 08h26, o A1 liberou 2 bombas de 250 libras de alto explosivo. Tempo de queda 18 segundos de 350 metros. Impactos a 28 metros, criando crateras de 2 metros de diâmetro. Ondas de choque de 6 segundos deslocando o bipé de Min em 1 graus. Ele cobriu o rosto por 7 segundos, poeira de 2 metros infiltrando narinas e reduzindo respiração para 3 inaladas por minuto. Tosse abafada por 5 segundos. Reajustou a mira com o polegar. Mecanismo do Mosin Nagant, rangendo por lubrificação em 12% restante. No solo, reforços de 30 homens via Chinook, a 2 km norte, elevaram o total para 250, divididos em 5 frentes de 50 cada, equipados com novos visores AN-PVS-4 de imagem intensificada, ganho de 2,00x para detecção em baixa luz. Mas falha, umidade condensada embaçou 18% das lentes em 15 segundos, forçando limpezas manuais que expuseram operadores por 4 segundos cada. Min permaneceu fixo, 18 meses de patrulhas em monções, guiando sua paciência contra o caos. Às 08h29, o 38º. Operador de visor no flanco alfa, 24 anos, a 89 metros, ajustando ganho em dique de 2 metros. Água transbordante escorregou a bota, inclinando-o 10 graus. Disparo. Entrada na axila, artéria rompida, colapso em 9 segundos. O visor caiu na água, curto-circuito em 3 segundos. O flanco hesitou, 8 homens parando para recuperar, expondo linha de 5 metros. Min recarregou em 1 segundos, epentes em 2 restantes. 39º, soldado de apoio, ferimento no tórax, 4 litros de sangue. 40º, flanqueador, perna fraturada no joelho, imobilizado em 9 litros. A 08h32, o inimigo adaptou com minas. Engenheiros posicionaram 12 Claymores em arco de 80 metros, cada uma com 650 bolas de aço de 8 milímetros, raio de 40 metros, detonadores por fio de 18 metros. Mas erro. Solo encharcado isolou 3 unidades, fios corroídos em 25 segundos por umidade de 90%.
Relatórios. 40 down no raio de 310 metros, Claymores 75% operacionais. Sky Raider segundo pass em 2 minutos. O A1 retornou, despejando napalm em tanque de 0 galões. Trilha de 50 metros de chamas a 35 metros. Calor de 800 graus Celsius queimando folhagem em 12 metros quadrados. Fumaça negra reduzindo visibilidade para 20 metros. Min abaixou 12 centímetros. Ar quente inalado, queimando traqueia em 8% de irritação, mas camuflagem de folhas úmidas dissipou 40% do calor. Paranoia alimentada por ausência. 40 baixas fixas, mas sem contato visual. Múltiplos snipers. Um soldado de 20 anos atirou 25 balas em fumaça vazia a 86 metros, ecoando falsos por 16 segundos. Às 08:35, o 41º emergiu na borda das chamas, 26 anos, com extintor portátil de 5 kg para supressão de fogo. Chamas irregulares expuseram o torso por 5 segundos. Disparo, ferimento letal no crânio, 7 mm de entrada. O extintor vazou espuma branca, obscurecendo 10 metros, mas revelando o corpo. O pelotão lançou 15 granadas M67 em barragem, explosões a 12 metros, liberando 700 fragmentos, 8 cravando 0, 7 metros na trincheira, forçando Min a cobrir por 9 segundos, pulmão com 7% de partículas. Às 08:38, morteiros de 4, 2 polegadas a 3 quilômetros, 3 projéteis com tempo de 28 segundos, crateras de 3 metros a 30 metros, solo vibrando 8 segundos, lama elevando-se 5 metros e enchendo a trincheira em 10 centímetros. Bipé atolado reduzindo estabilidade em 15%. Min escavou com as mãos por 6 segundos, cicatrizes latejando em 90%. O pelotão fechou a 80 metros, 60 homens em rede de 2 metros de intervalo, usando baionetas para sondar. Falha. Buraco de raiz de 15 centímetros engoliu 2, atrasando 20 segundos expondo flancos. 42º no resgate, abdômen perfurado. Terceiro, coxa seccionada, 2 5 litros combinados. Escalada às 08:41. O A1 chamou F4 Phantom a 5 quilômetros, tempo de chegada 4 minutos. Mas doutrina de assalto em rede falhava com 43 baixas em 9 metros de raio. Relatórios contraditórios, sniper fixo anomalia, dispersão ineficaz. Min, com 3 cartuchos no pente, pulso em 96 batimentos, abateu o 44º a 83 metros, perna rompida. 5º a 81 metros, tórax. Silêncio de 22 segundos, chamas crepitando. Pressão subindo com 207 restantes, mas o funil mortal persistia, imobilidade de Min desafiando adaptações tardias. Às 08:44, o 46º avançou com detector químico portátil, 23 anos, a 78 metros, bipando falsos em solo contaminado por napalm. Dique erodido causou queda de 0,8 metro. Disparo, pescoço, morte em 11 segundos. O detector explodiu em curto, fumaça adicional obscurecendo 15 metros. O pelotão, total 250 mais 46 baixas, formou pinça tripla. Flancos de 40 homens cada por arrozais e diques, intervalos de 2, 5 metros. Erro plausível. Um flanco pisou em cratera residual, 3 atolados em 30 centímetros de lama por 25 segundos. Min mirou sequência. 47º, ferimento letal. 8º, hemorragia femoral. Rádios crepitaram. 48 down. Coordenadas sniper estimadas, mas intocáveis. Phantom ETA, 90 segundos. O A1 passou baixo a 300 metros, metralhadoras de 20 mm disparando 600 tiros em 12 segundos, sulcos de 30 centímetros a 14 metros, fragmentos cravando 2 centímetros na borda. Min pausou 7 segundos, visão borrada por 4, recarregou, rotina de 300 horas mantendo foco apesar de desidratação em 0,8 litro perdida, a 08:47, o 49º, engenheiro com Claymore reserva, 31 anos. A 75 metros, fio enroscando em raiz de 14 centímetros. Exposição de 4 segundos.
Disparo, mão seccionada, detonador perdido. 50, companheiro reagindo, tórax perfurado. Paranoia. 50 no mesmo ponto, doutrina obsoleta. Evacuar setor. Mas pressão crescia, F4 aproximando, turbinas rugindo, Min imóvel como estatística em 142 dias de combate. Silêncio de 24 segundos entre o caos. Flancos fechando a 70 metros com adaptações falhas. A 0850, o 51º alvo, contornou o flanco alfa a 72 metros. Um soldado de 22 anos com lança-foguetes M62 Laubo de 66 mm, tubo estendido a 89 cm, peso de 2,6 kg, avançando por arrozal com 50 cm de água agora turva por sedimentos de explosões. O dique adjacente, erodido em 7 cm por vibrações residuais. Causava desequilíbrio a cada 1 metro, o Lau balançando 18 centímetros. Min, na trincheira com bipé cravado 9 cm na argila saturada, ajustou a mira PU para 2.000 de correção contra vento de 15 km UH, que formava redemoinhos de 5 cm na superfície. Fadiga muscular nos ombros atingia 5 horas de contração isométrica, pulso em 98 batimentos por minuto, visão central nítida, mas periférica embaçada, em 15% por desidratação de 0,9 litro, rotina de 100 horas de tiro em monções costanheiras, preservando o foco. Inalação de 8 segundos, expiração de 3, 8. Disparo, bala de 7, 62 mm e percorreu 0,09 segundos, entrada no antebraço direito, seccionando rádio e ulna, hemorragia de 5 litro em 16 segundos. O Lau ativado acidentalmente detonando 4 metros à frente. Fragmentos de 2 gramas ferindo o lançador em cortes de 4 cm no joelho. A reação inimiga consolidou a pinça. 65 homens no flanco bravo formaram uma linha de supressão com M16 em full alto, consumindo 150 cartuchos em 10 segundos. Cadência combinada de 25 disparos por segundo, balas traçantes de 1 em 4 cravando 2 metros à direita da trincheira. Rádios ANPRC-77 confirmavam reconhecimento formal. 51 down no funil de 310 metros. Sniper fixo em elevação 10 graus. Coordenadas 16 de GUI 45 25N 107 de 1240. E F4 inbound com napalm e cluster. O tenente, com 33 anos e 11 meses de tour, ordenou eliminação organizada. 2 pelotões de 50 homens cada, convergindo em ondas de 20 metros, intervalos de 2 metros, equipados com 20 claymores remanescentes em arco de 60 metros, detonadores sincronizados por rádio de 12 volts. Mas o erro surgiu do terreno. Água encharcada corroeu 5 fios em 18 segundos, isolando 25% das minas, forçando realocação manual que expôs 3 engenheiros por 5 segundos cada. Às 08:53, o F4 Phantom chegou a 8 km, velocidade de 500 nós, turbinas GE, J79, rugindo a 11. 00 RPM. Liberando barragem de cluster CBU-24 com 120 bombetas de 0,5 kg cada, tempo de dispersão 15 segundos de 500 metros de altitude, 28 bombetas inoperantes por solo úmido caindo em raio de 40 metros. Explosões fragmentaram o arrozal em sulcos de 8 metro, ondas de choque de 2 segundos deslocando o bipé de Min em 5 graus, lama elevando-se 6 metros e enchendo a trincheira em 15 centímetros, reduzindo tração em 20%. Ele escavou com as unhas por 8 segundos. Pulmões com 10% de partículas de solo, tosse suprimida limitando respiração a 5 inaladas por minuto, cicatrizes no ombro esquerdo inflamadas em 95%. Reajustou a mira, mecanismo do Mosin Nagant, com lubrificação em 8%, rangendo audivelmente por 1 segundo. No solo, o pelotão avançou na fumaça residual, visibilidade em 15 metros. Paranoia de sniper bunkerado, levando à hesitação. Um soldado de 19 anos parou 6 segundos a mais, atirando 12 balas em vazio. Min identificou o 52º a 69 metros. Um operador de Claymore agachado no dique. 28 anos, fio de 20 metros estendido.
Chamas de napalm residual de 850 graus Celsius em bolsões de 3 metros quadrados criavam ilusões térmicas, expondo o torso por 2 segundos. Cálculo: vento de 16 km h, elevação 7 graus, 3.000 de queda desviada por fumaça em 2 cm. Disparo: ferimento na virilha, artéria femoral seccionada, 4 litros de sangue jorrando. A Claymore detonou prematuramente, esferas de 3 milímetros, matando 2 companheiros em raio de 10 metros. Baixas colaterais, elevando o total a 53 em 10 metros de raio. O pelotão recuou 12 metros. Gritos abafados pela névoa. Relatos contraditórios. Detonação própria. Sniper indetectável. Falha em 30% das minas. Escalada da tentativa de eliminação. Às 08h56, engenheiros posicionaram 15 Claymores adicionais a 65 metros, cada uma com 700 fragmentos de aço de 2 mm, raio letal de 45 metros, sincronizadas para a barragem em 10 segundos, mas falha parcial. Umidade de 92% curto-circuitou 4 unidades em 22 segundos. Explosões isoladas abrindo crateras de 1 metro a 20 metros da trincheira. Fragmentos cravando 5 cm na borda sem atingir mim, mas sacudindo o solo por 4 segundos e desalinhando a mira em 1 grau. Ele corrigiu em 5 segundos. Fadiga visual agora em 18% redução de foco. O F4 circulou para segundo pass, despejando napalm MK-77 de 750 libras, trilha de 60 metros de gel inflamável a 35 metros, chamas consumindo 8 metros quadrados de arbustos, calor irradiado de 700 graus Celsius, forçando mim a cobrir o rosto por 10 segundos, traqueia irritada em 12%, suor evaporando em 4 litros adicional. No solo, a rede fechou a 60 metros, 70 homens em subunidades de 3, intervalos de 5 metros, usando detectores ANPSS-12, bipando em 40% falsos positivos por raízes metálicas enterradas a 12 centímetros. Paranoia crescia pela falta de confirmação visual. 53 down fixos, mas sem corpo sniper, fantasma ou armadilha. Subunidade desperdiçou 40 cartuchos em sombras de fumaça a 58 metros, ecoando por 18 segundos. Às 08h59, o 54º, líder de subunidade com mapa de 1,25, 30 anos a 62 metros, coordenando por rádio portátil de 3 kg. Dick colapsado em 8,70 por explosões expôs o flanco por 3 segundos. Disparo, entrada no pescoço, colapso da carótida, morte em 8 segundos, transmissão cortada em pinça em 60 metros, fogo. O mapa encharcou, borrando linhas em 15 segundos. A tentativa organizada falhou parcialmente. Às 09h02, o pelotão ativou as Claymores restantes em sequência. 11 explosões, liberando 700 fragmentos em arco de 50 metros. Raio efetivo reduzido a 30 metros por solo absorvente, 15 homens atingidos por ricochetes e estilhaços próprios, elevando baixas para 68 em raio de 11 metros. Números que desafiavam a doutrina de dispersão em 100 metros e assalto em pinça, com taxa de perda de 24% em 2 horas 15 minutos. Min, com 1 cartucho restante no pente final, sentiu o bipé soltar 2 centímetros na lama acumulada, mas imobilidade de 14 horas 15 minutos o manteve invisível, uma anomalia estatística em 18 meses de rotina fronteiriça. O F4 abortou o terceiro pass por munição baixa, retornando à base a 4 km sul, deixando fumaça negra cobrindo 90% da área. Visibilidade em 10 metros. Às 09h05, o inimigo pausou o avanço, 180 homens restantes em posições defensivas a 55 metros, rádios crepitando ordens de evacuação parcial, 68 down no funil mortal, sniper fixo intocado, reforços artilharia pesada em 20 minutos. Min recarregou o último pente vazio, pulso estabilizando em 100 batimentos. Fadiga total de 78 horas, sem sono ininterrupto corroendo 25% da precisão, mas prática repetitiva de
500 disparos diários em Hanoi ditava a espera. O terreno, agora um labirinto de crateras de 2 metros e chamas residuais, traía os flancos. 2 soldados caíram em buracos de 2 metros. Rifles atolados em 25 centímetros de água contaminada, fora de combate por hipotermia inicial, em 32 graus Celsius úmidos. Às 09:08, o 69º seria o último visível na névoa, um sentinela de 25 anos a 52 metros, M16 erguida em alerta. Exposição por sombra falsa de 5 segundos. Disparo final. Ferimento letal no tórax, colapso pulmonar. 8 litros de sangue. Silêncio de 26 segundos, quebrado apenas pelo gotejar de condensação. O total: 67 inimigos caídos no mesmo ponto de 310 metros, em 2 horas 21 minutos, contra 250 engajados. A guerra prosseguia além do horizonte, com artilharia de 155 metros aproximando-se a 5 quilômetros. Min permaneceu na trincheira, imóvel.